Muito bem, nós vamos nessa noite dar continuidade à série de mensagens que estamos ministrando já há 6 semanas. Esta é a 7ª semana que estamos participando desta série de mensagens. E nós estamos falando sobre propósito. Inicialmente, nós falamos que o nosso primeiro propósito é que você e eu fomos planejados para agradar a Deus. Não vou repregar o que já foi pregado, mas só recapitular com vocês. Então, nós fomos criados por Deus não para nos agradarmos, não para cumprir um propósito em nós mesmos, mas nós fomos criados por Ele, para vivermos para Ele, para trazer glória para o seu nome, para agradar o Deus Todo-Poderoso. Nós falamos também sobre o segundo propósito, que é que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Então perceba que Deus nos cria não apenas para dar glória ao nome dEle, mas Ele também nos cria para que sejamos parte da sua família. Por isso nós também nos chamamos de irmãos e por isso nós temos um Deus que é Pai. Em muitas civilizações se cultuou vários deuses, mas o nosso Deus é um único Deus que nós podemos declaradamente chamá-lo de Pai. Ele não é apenas uma divindade que é distante, mas é o Deus, o divino, que se fez carne por nós, que viveu nessa terra e que nos proporciona esta alegria maravilhosa de sermos parte da sua família. Semana passada, o irmão Antônio esteve ministrando a palavra do Senhor e ele então entrou no terceiro propósito, que é que nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. E eu gostaria, por este tema ser tão importante, não que os outros não fossem, mas por esse tema ser tão relevante para nós, porque vai tratar de elementos de santificação, e a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por conta disso, eu quero destrinchar um pouco mais este propósito. Então, nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. É por isso que nós somos conhecidos como discípulos. O discípulo, a discípula, é alguém que se espelha no seu Senhor e porque está espelhado nele, deseja se tornar parecido. Entenda, como foi dito na semana passada pelo irmão Antônio, ninguém aqui vai se tornar um Deus. Nós não somos deuses, mas nós somos seres humanos criados pelo Pai para vivermos nesta terra a sua imagem e semelhança. Por isso que nós não concordamos com a nossa aula de ciências, lá na 3ª, 4ª série, que nos ensinaram que nós somos nós somos animais racionais, né? E ali eles dividiam entre animais irracionais e animais racionais. Essa é uma posição que vem da teoria darwinista, que trata da teoria da evolução. Nós, como somos de uma ideia criacionista, nós entendemos que nós não somos animais. Animal é o teu periquito, é o teu papagaio, é o cachorrinho que você tem na tua casa, é o gato que você cria. Isso é um animal. Você e eu somos filhos de Deus, nós somos feitura, criação de Deus. Fomos criados por Ele para sermos a sua imagem e semelhança. Amém?
Então, para continuar falando sobre aquilo que foi tratado na semana passada, para engrossar um pouco mais o caldo aqui, eu quero falar com vocês hoje sobre crescimento, sobre amadurecimento. Eu quero falar com você como nós podemos crescer. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 14 e 15. Nós vamos ler juntos este texto. Muito embora, relembrando, você que faz parte do nosso grupo de transmissão, né? Você que já se cadastrou, se você ainda não se cadastrou, deixa aí nos comentários que você quer receber o material. Nós mandamos todo o material, desde o início para você, material escrito, tá ok? E mandamos também o link da nossa playlist no YouTube, que trata desta série de mensagens para você estudar a palavra de Deus, né? Muito embora nós tenhamos esse material que vai ser disponibilizado provavelmente amanhã, material escrito, né? Você vai acompanhando, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque é muito bom a gente poder partilhar da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 14 diz: o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Olha só. Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Então fica muito claro que Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Amadurecimento não tem nada a ver com envelhecimento. Tem gente que acha que para ser maduro tem que ser velho. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço senhores de idade, anciãos, que são imaturos, que não são maduros nas suas emoções. Então note isso, o objetivo do Pai Celeste é que eu e você venhamos a amadurecer e venhamos a desenvolver características semelhantes à de Cristo, parecidas com as de Cristo. Mas de uma forma lamentável, há milhões de cristãos, de cristãs, que envelhecem, mas não crescem. Vivem sofrendo daquilo que a psicologia define como síndrome de Peter Pan. Tem gente que tem síndrome de Peter Pan espiritual, porque não quer crescer nunca. Tem gente que emperra na sua vida e vive uma eterna infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinho de crochê. Isso é triste. Porque o motivo central disso é que estas pessoas nunca quiseram amadurecer. Estas pessoas sempre tiveram em seus corações o desejo de estar dentro do cristianismo, mas estar dentro do cristianismo apenas e simplesmente porque querem ser servidos, querem receber, mas não estão dispostos a dar. Note que crescimento espiritual não é algo automático. Não é algo que vai acontecer por si só. É necessário que haja um comprometimento voluntário, carregado de intencionalidade. Vocês que estão anotando, seja aqui na igreja, seja em casa, escreve em algum lugar, pode ser até na beiradinha da Bíblia, intencionalidade. Escreve aí, você vai ter que se lembrar muito bem dessa palavra. Então, perceba, eu e você precisamos querer, desejar crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir no crescimento.
Não se contentar com o lugar que você chegou, mas olhar sempre firmemente para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé, o arquétipo, o modelo perfeito, e continuar olhando para Ele dia após dia, para que possamos crescer à semelhança dEle. O discipulado, que é nada mais, nada menos que o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. O discipulado não começa sozinho. O discipulado, ele é baseado numa decisão. Jesus, então, nos chama e nós respondemos ou correspondemos a esse chamado. Assim foi na vida de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus chega e diz: Mateus, siga-me. E diz o texto que Mateus se levanta sem olhar para trás e segue a Cristo. É interessante porque os discípulos, quando eles eram chamados por Cristo, quando eles escolheram seguir a Cristo, eles não compreendiam todas as implicações do que é ser um cristão. Eles não compreendiam plenamente quais impactos esta decisão teriam em suas vidas. Simplesmente eles atenderam ao convite. E isto é tudo que você precisa fazer. Você não precisa saber de todas as nuances, de todo o percurso. Tudo que você precisa fazer é tomar uma decisão de ser um discípulo. Uma decisão de ter na sua vida um modelo a qual você vai seguir. Isso não significa que você não vai errar mais, isso não significa que você não vai pecar mais, não, significa que você vai seguir dia após dia imitando a Cristo. Nada molda mais a sua vida do que os compromissos que você assume. A verdade é que os compromissos que você faz pode desenvolver a sua vida ou destruir a sua vida. Todas as decisões que tomamos, desde o café da manhã até as decisões mais pesadas e importantes da vida, todas elas têm impacto positivo ou negativo nas nossas vidas. Rick Warren, quando ele escreve o livro Uma Vida com Propósito, ele diz: diga-me com que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Então, o tipo de comprometimento que você tem hoje, o tipo de motivação que você tem hoje, o tipo de visão que você tem hoje, vai definir o seu futuro. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para daqui 5 anos, não dá para deixar para daqui 1 minuto. A decisão precisa acontecer agora, porque nós tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. Se você está comprometido com a mentira, você vai ser um mentiroso. Se você está comprometido com a desonestidade, você vai ser um caloteiro, você vai ser uma pessoa que não é honesta na vida, você vai ser um ladrão, uma ladra. Mas se você estiver comprometido com a verdade, você vai viver na luz de Deus. Se você estiver comprometido com a justiça, você vai ser um arauto de verdade e de justiça nessa terra, porque nós nos tornamos aquilo com o qual nós estamos comprometidos. Mas, lamentavelmente, é exatamente neste estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perdem o propósito de Deus para a vida delas. Muita gente tem medo de se comprometer, né? É por isso que tem gente que não nasceu para casar, é verdade. Mas tem muitos solteirões e muitas solteironas que não casam porque tem dificuldade com o compromisso. Tem medo do compromisso. E quem não se compromete acaba vagando pela vida.
Outros ainda, lógico que eu estou falando da questão de fé, né? Agora, mas muitos acabam assumindo compromissos superficiais. Compromissos superficiais. Outros ainda com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Há outros também que se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como, por exemplo, enriquecer e ficar famoso, e acabam desapontados, no final de tudo, amargurados, porque correr apenas atrás desses objetivos não satisfaz a alma, porque não cumpre o propósito pelo qual Deus nos criou. Perceba que toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha de forma sábia as tuas decisões. É por isso que nós oramos antes de tomar uma decisão. É por isso que nós amadurecemos uma ideia antes de tomar uma decisão. Se nós orássemos mais, se nós pedíssemos mais a direção de Deus, nós erraríamos menos. Se nós tomássemos menos decisões precipitadas, de inopino, sem reflexão, nós seríamos mais felizes na vida. Muitas vezes nós caímos porque somos impacientes, porque não sabemos esperar, porque nos esquecemos que toda escolha tem consequências. Em se tratando das escolhas da fé, da vida em Deus, toda escolha tem consequências eternas. E é por isso então que Pedro vai advertir a igreja. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim: e assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vivamos então uma vida santa e piedosa na presença de Deus. Amém? Falando de crescimento espiritual, falando de crescimento em Deus, existe um ponto muito interessante que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre isso, que é o ponto que nos ensina que existe a parte de Deus nesse processo de crescimento e existe a sua parte. De um lado nós temos a ação sobrenatural de Deus, e de outro lado, nós temos a ação, a decisão voluntária, intencional, que nós tomamos de andar na presença de Deus. Então veja, tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, em conformidade com a vontade de Deus, dependendo do seu Espírito, para que nós possamos então, de fato, consumar essas escolhas. Uma vez que nós tenhamos decidido seriamente nos tornar semelhantes a Cristo, nós precisamos começar a agir de uma maneira diferente. Porque tem gente que vai à igreja e não muda de atitude. Como dizia Mato Grosso e Matias, não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Por que tem gente assim, que vai à igreja, que reza, ora, mas vive uma vida errada? É simples. Muito provavelmente, essa pessoa não tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus. Não tomou a decisão de confiar no poder do Espírito para que isso aconteça. Porque quando nós decidimos nos tornar cristãos e nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos nos livrar de alguns procedimentos antigos, de algumas práticas que Deus não tem prazer. Nós precisamos aprender a desenvolver novos hábitos e intencionalmente, olha lá a palavrinha que eu pedi para você escrever,
intencionalmente mudar sua forma, minha forma, a nossa forma de pensar. A mudança de pensamento precisa ser intencional. Então, esteja certo que o Espírito Santo de Deus é quem vai te ajudar a fazer isso. É o Espírito Santo de Deus quem trabalha em nosso coração, nos capacitando para nos tornar semelhantes a Cristo. É por isso então que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 12 e 13, ele diz assim: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então note, este versículo, ele mostra as duas partes do crescimento espiritual, como eu falei anteriormente. Aqui tem ponha em ação, e a outra parte é efetua em vocês. O ponha em ação é o nosso dever, é a nossa parte nesse processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. E o efetua em vocês é o papel de Deus. Então, eu tomo a decisão, eu me coloco na condição de ser discípulo, e Deus então opera, efetua em nós a sua vontade. Perceba que o crescimento espiritual, ele é um esforço de cooperação entre você e Deus. Não sei se você sabe, mas a palavra cooperação no original grego, ela é a raiz que dá também base para uma outra palavra chamada sinergia. As duas palavras têm equivalência. Sinergia e cooperação são palavras que nos impulsionam para o seguinte entendimento: precisa haver participação da nossa parte, da parte de Deus. Deus não faz nada sem a tua decisão, no que diz respeito à tua vida espiritual. Deus, ele nos impulsiona, Deus, ele nos aperta às vezes, o Espírito Santo de Deus nos constrange com o amor de Deus, mas eu e você precisamos decidir. Perceba que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha conosco, e não apenas em nós. Tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha apenas em nós, e na melhor das hipóteses, através de nós. Mas isso não é toda a verdade. O Espírito de Deus trabalha em nós, através de nós, e Ele também trabalha conosco, em regime de cooperação. Esse versículo que o apóstolo Paulo escreve, ele é direcionado para crente, para cristão, para gente que já teve a experiência de salvação. Perceba que o texto que nós lemos, de Filipenses, não é um texto que fala sobre como ser salvo, mas é um texto que fala sobre como crescer na graça de Deus. Não se trata de trabalhar pela salvação, porque note isso, nenhum de nós pode acrescentar nada à obra de salvação que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é porque você vem à igreja, não é porque você pratica uma boa obra, não é porque você é honesto, que você, por isso, vai ser salvo. Não, você é salvo por conta da graça de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele fez a obra de forma eficaz. Nós agimos de forma correta, nós cuidamos da nossa família, nós somos honestos, nós buscamos a justiça, nós buscamos fazer aquilo que é bom diante dos olhos de Deus e dos homens. Por que nós fomos salvos? A boa obra, ela não é uma condição à salvação, não. A boa obra, ela é uma evidência da salvação. Então esse texto não está falando de trabalhar pela salvação, mas esse texto está falando de como eu posso crescer. Porque quando você põe em ação
o seu corpo, fazendo aqui uma ilustração, quando você coloca o seu corpo em ação, você exercita esse corpo para desenvolvê-lo. E não para conseguir um corpo, você já tem um corpo. Quando você põe em ação a sua mente para montar, para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Tudo que você precisa fazer é juntá-las. Os fazendeiros, os agricultores, eles trabalham a terra. Eles não trabalham para obter a terra, mas para desenvolver aquilo que eles já possuem. Você tem a sua vida, e Deus espera que você trabalhe nela, junto com o Espírito Santo, para você crescer, para você desenvolver essa vida. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. Deus, portanto, nos deu uma nova vida. Agora você é responsável por desenvolvê-la. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade desenvolver a maturidade espiritual com Deus. E isso deve ser feito, como diz o Paulo, com temor e tremor na presença de Deus. Isso significa levar o seu crescimento espiritual a sério. Porque quando as pessoas são desleixadas nesse quesito, com o crescimento espiritual, são desleixadas com o seu crescimento em Deus, isso demonstra que não compreenderam as implicações eternas dessa atitude. Ser maduro é caminhar por uma senda, por um trilho, por um caminho, onde Deus, Ele nos santifica. E esse processo de santificação vai se aperfeiçoando a cada dia. Amém? Um segundo ponto que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse crescimento é que eu e você precisamos, para que a nossa vida cresça espiritualmente, para que a gente amadureça, a gente precisa alterar o nosso piloto automático. O que é isso? Vou explicar para você. Para mudar a sua vida, você precisa mudar a sua forma de pensar. Nada muda na tua história se você não mudar a sua maneira de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento, ele é motivado por uma crença, e toda ação, ela é estimulada por uma atitude. É interessante isso. Deus revela isso há milhares de anos atrás, muito antes dos psicólogos descobrirem essa verdade. Ele diz assim em Provérbios: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou dar um exemplo. Se alguém só pensa em dinheiro, ele só vai falar de dinheiro. E dinheiro não é uma coisa ruim. Dinheiro é bom. Amém? Dinheiro é coisa boa. O problema é quando a gente faz do dinheiro o nosso Deus. O problema é quando a gente perde de vistas o propósito eterno de Deus e começa a trabalhar apenas e simplesmente por outra coisa que não seja a glória do Senhor. Perceba que, para entender um pouco mais sobre isso, imagine que você está viajando de barco. Tá? Vamos usar uma ilustração aqui que eu acho que é fácil de todo mundo entender, porque a gente mora aqui na beira do rio Tietê, então a maioria já andou de barco, eu acredito nisso. Suponhamos que esse barco, ele tem um piloto automático, e está programado nesse piloto automático para ele ir sentido leste.
Mas você sabe que precisa alterar a rota desse barco e você tem que ir para oeste. Então você pega ali, naquela bola, né? Que eu não vou lembrar o nome agora, mancha de avião, né? Como é que chama aquilo, gente? Bom, na direção do barco. Você pega com sua força e muda a direção. O barco ele vai caminhar para o lado que você quer. Você muda o leme. Acho que é isso. Você muda o leme do barco. Você vai segurar aquilo durante um tempo. O barco vai mudar de direção. Mas esse piloto automático está programado para ir para o outro lado. E você vai fazer força, mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E você vai ter que soltar. E o barco vai de novo para leste. Da mesma forma é a nossa vida. Isso é o que acontece quando você tenta mudar a sua vida apenas com força de vontade. Note que a força de vontade, ela é algo muito bom. Mas ela produz resultados apenas a curto prazo. Quando você tenta resolver sua vida com força de vontade, você diz assim: eu vou me esforçar para comer menos, vou fazer mais exercícios, eu vou deixar de me atrasar para o trabalho, eu vou deixar de ser desorganizado. E você imprime sua melhor força de vontade nisso. Durante alguns dias você começa a comer direito, você começa a dosar suas porções, você começa a praticar esporte, você começa a colocar o teu relógio para despertar mais cedo, para poder chegar no horário do trabalho, você começa a organizar a sua casa, seu guarda-roupa, aquelas gavetas que só Deus sabe como é que está, né? Você começa a botar em ordem as tuas roupas, as coisas lá que você tem que arrumar, só que a mudança ela não é natural. Então você acaba com o tempo desistindo dela. Você sai da dieta, você deixa de se exercitar. Você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Porque você está usando apenas a tua força de vontade. E força de vontade é algo bom, mas, repito, tem resultados e impactos temporários. É apenas a curto prazo. Mas há uma forma melhor e mais rápida de você ajustar a sua vida, que é alterar o ajuste do piloto automático. O que é isso? É mudar a sua forma de pensar. É mudar a estrutura do seu pensamento. A Bíblia diz assim: deixem que Deus os transforme em nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Então, o seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é você começar a mudar sua forma de pensar. Porque toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na sua mente. Se você quer, um exemplo que eu vou dar aqui, se você quer emagrecer, você precisa mudar sua forma de pensar. Mudar a sua maneira de conceber a vida. Se você quer viver uma vida mais alta em Deus, você precisa começar a mudar a sua forma de pensar. E isso só acontece através do poder de Deus. Paulo diz assim: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Portanto, para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. Isso é muito lindo, porque o Novo Testamento ele vai dizer que essa mudança mental, ele chama isso de arrependimento, que no grego é a palavra metanoia, que significa exatamente isso: mudar de ideia, mudar de pensamento. Você só se arrepende quando você muda de pensamento. Quando você adota a forma de pensar de Deus. Quando você adota a mente de Cristo em sua vida.
e você passa a considerar as coisas na perspectiva de Deus. E todo o seu pensamento, toda a sua cosmovisão muda, porque você não está vivendo mais apenas pela força de vontade, mas você está vivendo pela palavra de Deus, através do poder do Espírito. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. A gente recebeu a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isso se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. Se você quiser anotar isso aqui é muito importante. O que caracteriza um pensamento imaturo, o que caracteriza uma mente imatura, é sentimentos egocêntricos e egoístas. Então, o egocentrismo e o egoísmo não devem ser parte da vida de alguém que está vivendo como discípulo de Jesus, que quer viver a semelhança de Cristo. A Bíblia diz assim: deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam como crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Isso é interessante porque eu acredito que a maioria de nós aqui gostem de bebês, né? Inclusive hoje nós tivemos uma grande alegria. Gabriel, é isso? Não errei o nome, né? Que eu sou uma benção com o nome. Mas o Gabriel da Lica nasceu, da Lica e do Max. Estamos muito felizes, né? A igreja está crescendo, glória a Deus. A igreja cresce por evangelização e também por nascimento, né? O povo está tendo filho, glória a Deus. E eu acredito que todos nós gostemos muito, eu amo criança. Mas eu não sei se você já parou para pensar que todo neném, todo recém-nascido, todo bebê, ele é essencialmente egoísta. Eu sei que isso talvez possa chocar, mas é a realidade. Inclusive, a antropologia, né, estudos antropológicos vão dizer que, já percebeu que o bebê ele tem uma carinha rosadinho, assim, um negocinho diferente, que diz que é para você conseguir suportar o choro dele. Que parece que ele faz isso para te cativar, para você não desistir dele, né? Se acordar 60 vezes na noite para olhar aquela criança, né? Para amamentar, trocar fralda, e dá trabalho, gente. É uma obra de Deus, né? Para não pirar. Mas perceba, os bebês são por natureza completamente egoístas. Por quê? Eles só pensam em si mesmos. Eles só pensam nas suas necessidades, né? Tem gente que fala assim: ai, que vida boa de bebê. Não pensa em nada. A vida de bebê o que é? Mamar e fazer cocô e xixi. É a vida do bebê. Mas eles são egoístas, porque eles só pensam neles, eles são incapazes de dar. Eles só conseguem receber. Isso é uma atitude imatura. E é totalmente compreensível e normal que seja. A gente não espera que um bebê já saiba sair, fazer seu mamar, seu tetê, né? Sair, fazer, lavar sua roupinha, tomar banho, não. É natural que os bebês se comportem como bebês, mas não é natural que o bebê seja bebê a vida toda. E infelizmente no mundo, na esfera cristã, muitos de nós somos assim. Somos egoístas, somos imaturos porque só queremos receber. Olhamos para as coisas, olhamos para a igreja, corpo de Cristo, olhamos para a nossa vida apenas com a visão daquele que quer receber alguma coisa, mas que não está disposto a dar, a se doar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento do bebê. A Bíblia vai dizer que o pensamento egoísta
é a fonte do comportamento pecaminoso. A Bíblia diz assim: os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que seu ego pecaminoso deseja. Então, a segunda parte dessa mudança que leva a mim e a você a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros. E pensar de forma madura é concentrar os nossos pensamentos no outro e não em nós mesmos. Em seu grande capítulo do amor, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o verdadeiro amor é a marca da maturidade. Porque ele vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pensamento que é juvenil, pensamento que é egoísta. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual ela é medida pela quantidade de versículo bíblico que eu sei, pela quantidade de informação bíblica que eu tenho, pela quantidade de doutrinas que eu conheço. Notem, muito embora conhecimento bíblico e conhecimento doutrinário seja uma parte do amadurecimento, isso não é tudo. Porque a vida cristã é muito mais do que credos, é muito mais do que convicções. A vida cristã, ela inclui conduta e caráter. Não adianta a gente saber um bocado de coisa. Não adianta a gente conhecer um tanto bom de Bíblia. Não adianta a gente ser conhecedor de todas as questões doutrinárias que envolvem o cristianismo, se nós não vivermos uma vida de conduta e caráter. Nossos atos, eles precisam ser coerentes com a nossa fé. E as nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. Eu quero hoje à noite encerrar. Eu quero trazer uma frase para você que eu creio que é uma frase libertadora. Outra frase para você aí anotar. Que é a seguinte frase. Talvez esta frase choque alguns, mas vamos lá. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é um relacionamento e um estilo de vida. Tem muita gente que acha que cristianismo é religião. E a religião nos torna pessoas ruins. Porque normalmente a religião conduz a uma conduta religiosa, de religiosidade, que nos faz ser legalistas, adotando posturas, procurando espaços na lei de Deus para atender aos nossos próprios desejos, para sustentar as nossas próprias vontades humanas, as nossas próprias preferências. É isso que a religião faz com a gente. Eu não sei se você já percebeu, mas a religião separa as pessoas. Cristo não. A religião diz que você não pode estar no mesmo ambiente com alguém da sua família, que às vezes bebe, que às vezes usa droga. A religião diz que você não pode ir no aniversário de uma pessoa que não é cristã. Isso é a religião que diz, não é a Bíblia. Porque eu não sei se você se lembra disso, mas Jesus, ele era acusado de ser beberrão e comilão. Não sei se você lembra que Jesus ia na festa, Jesus comia com os pecadores, Jesus comia com as prostitutas, Jesus comia com os publicanos, gente ladrão com força, gente desonesto.
A religião nos piora, mas uma vida de relacionamento com Jesus nos melhora. Quanto mais você anda com Cristo, mais você se parece com Ele. Quanto mais você busca em oração e atitude se parecer com Jesus, mais parecido com Ele você se torna. E existe um grande problema, porque eu não sei se você se lembra também, que quando Jesus ele chega, os religiosos do seu tempo, eles ficam alvoroçados, porque a religião quer aprisionar, a religião quer engessar, a religião quer travar a pessoa. E Jesus chega trazendo libertação. Jesus chega trazendo liberdade. Então, geralmente, quando chega um religioso perto de um discípulo de Jesus, esse religioso fica alvoroçado. É preciso entender que a essência do estilo de vida cristão é pensar nos outros e não em si mesmo. Você não faz parte de uma igreja local para ser servido. Você faz parte de uma igreja local para servir. Deus não te chamou para ser fiscal de obras na obra de Deus. Para ficar vendo, foi feito isso, foi feito aquilo, isso aqui não está bom, hein? Isso aqui precisa melhorar. Se você notou uma deficiência, vai lá e arruma. Vai lá e resolve. Vai lá e seja a resposta para aquele problema que se Deus te mostrou, muito provavelmente Ele quer te usar para resolver aquela situação. E isso é pensar nos outros. Porque quando eu olho para o corpo de Cristo, em um lugar que eu venho só para receber, eu não faço parte de uma igreja, eu faço parte de um clube, onde todo mês eu pago uma mensalidade, que alguns chamam de oferta, outros chamam de dízimo, para ao final eu ter benefícios, para ao final eu ter um atendimento personalizado, uma religião personalizada. A essência do pensamento cristão é pensar no outro. A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradam a eles. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Perceba que a gente geralmente busca um lugar para ser feliz. Muitos procuram uma igreja local para serem felizes. Muitos procuram um relacionamento, um casamento para serem felizes. Muitos procuram um emprego, às vezes, para ser feliz. Mas este pensamento não é coerente com o pensamento cristão. O pensamento cristão ensina o seguinte: eu procuro uma igreja local, não apenas para ser feliz, mas sobretudo para fazer outros felizes. Eu caso-me não para ser feliz, mas para tornar o outro feliz. Eu trabalho para receber salário, porque é desse salário que eu vou me sustentar a minha casa e a minha família, mas eu trabalho também, dentro do pensamento cristão, para fazer o meu empregador feliz. Até porque, se ele não estiver feliz, meu nego, ele vai mandar você embora. Se ele não estiver contente com você, filha, ele vai mandar você embora. Não adianta. O pensamento cristão, ele nos ensina a ter um comportamento não egocêntrico, mas, como diz Hernandes Dias Lopes, um comportamento outrocêntrico, que centraliza o outro, que pensa o que o outro precisa. E a verdade é que esse tipo de pensamento é radical. É um negócio que deixa a gente chocado, porque não é o que
naturalmente nós queremos. Vai contra, inclusive, até a pensamentos e estudos psicológicos, que diz que primeiro tem que pensar em mim, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que eu preciso olhar o outro, pensar no outro, cuidar do outro. Esse tipo de pensamento não é natural. Ele é contracultural. Mas ele é a maior evidência de que nós estamos crescendo espiritualmente. Amém? Felizmente, apesar das dificuldades que temos em viver esta realidade, felizmente nós temos a ajuda de Deus, que nos deu o seu Espírito, o Deus que habita em nós. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós não pensamos conforme o mundo, mas pensamos da forma que Deus deseja. Quando eu consigo pensar no outro antes de mim, é sinal que eu estou amadurecendo na fé. Amém? Na próxima semana, ou nas próximas semanas, nós vamos ver as ferramentas que Deus usa, que o Espírito de Deus usa para nos ajudar a crescer. Amém? Nós vamos orar, mas antes disso, eu vou deixar aqui a tarefa para vocês fazerem em casa e explicar por que a gente dá tarefa. Porque sem tarefa, você não aprende. Lembra que quando faltava 5 minutos para acabar a aula, não sei como é que era na sua época, mas na minha época era assim, faltava 5 minutos para acabar a aula e a gente falava, vai acabar, né? O professor esqueceu. A hora que faltava meio minuto para acabar, a abençoada escrevia lá, para casa. Aquilo era a morte, né? Mandava você escrever 300 vezes a tabuada do 7. Mandava você escrever 30 vezes as capitais do Brasil. Ô Jesus, me ajuda, né? E a gente não gostava, mas você só sabe a tabuada do 7 porque você fez a tarefa. Você só se lembra das capitais do Brasil porque você fez a tarefa. Você só se lembra da história do Brasil porque você fez as tarefas. Então a tarefa ela é importantíssima no processo de aprendizagem. E se você não se dedica ao estudo da palavra, a ouvir uma mensagem bíblica para aprender, você está perdendo seu tempo. Então faça as tarefas. E a tarefa dessa semana é um tema para reflexão. Está na descrição do vídeo, mas eu vou falar aqui para você. Nunca é muito tarde para começar a crescer. Um versículo para memorizar. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança a mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Uma pergunta para você pensar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Amém? Vamos orar? Mesmo assentados, se quiserem ficar de pé, de repente dar uma esticada na canela, mas vamos orar. Pai, nós te louvamos por tua palavra, que foi ministrada mais uma vez nesta noite. Senhor, nós precisamos muito da tua ajuda para viver uma vida à semelhança de Cristo. Não é fácil, Deus, pensar no outro antes de nós mesmos, porque a nossa tendência carnal é pensar na gente primeiro, nas minhas necessidades, nos meus desejos, nos meus sonhos. Mas a tua palavra ensina que nós precisamos colocar o outro antes da gente, que a gente precisa amadurecer na fé. Nos ajuda, Pai. Somente o teu Espírito Santo pode gerar esta mudança de mente na nossa vida. Pedimos isso para a glória de Deus, para que o teu nome, Jesus, seja levantado e o teu Espírito Santo seja evidenciado através da nossa fala, mas sobretudo através da nossa ação. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém
e amém.